Fala meu nono, dando continuidade aqui, né? Como sempre, aí a apresentação, Rafael aqui falando, né? Nosso livro de física aí, né? Livro 2, beleza? Peço que vocês se encaminhem para a página 58 do livro de vocês. Falaremos sobre máquinas simples, beleza? E aí, antes da gente aqui entrar em máquinas simples, né? Vamos falar um pouco sobre trabalho, né? O que é trabalho, né? Trabalho aqui a gente vai usar de uma forma diferente, né? Trabalho você está acostumado com esses aí, né? Você tem um trabalho, seu pai ou sua mãe tem um trabalho. Para nós aqui em física, trabalho vai ser toda aquela força que aplicada gera um deslocamento, né? Então já vou até aqui na fórmula, tá? Então, trabalho vai ser simbolizado pela letra W, tá? E quando você tiver uma força e essa força produzir um deslocamento, você diz que você realizou um trabalho. Então aqui você tem esse nosso camarada aqui, esse nosso parceirinho aqui, o carro dele quebrou, então ele quer deslocar esse carro para algum ponto específico, né? Então o que ele está fazendo? Ele está empurrando, ele está aplicando uma força, assim gerando um deslocamento, ou seja, ele está realizando um trabalho, né? Então aqui, eu já até fiz essa aula aqui, mas eu quero uma aula curtinha, então estou fazendo essa segunda vez, né? Eu já tenho até aqui esse A e B, né? Então esse nosso camarada, ele se encontra no ponto A, ele quer chegar até o ponto B, ele quer se deslocar até o ponto B. Para isso, ele vai precisar aplicar uma força, beleza? E aí ele vai realizar um trabalho, tá? Então, trabalho é isso, né? Força que gera um deslocamento, tá? Unidade de trabalho vai ser joule, né? Unidade, né? Como grama é uma unidade, como quilo é uma unidade, como ml, né? Que são mililitros, são unidades. Como L maiúsculo, que é litro, é um outro tipo de unidade, né? Então, quando você fala de trabalho, a unidade vai ser o J, né? De joule, tá bom? A força vai ser Newton, que a gente vai usar, tá? E o deslocamento vai ser em metro, tá bom? Nós temos 3 tipos de trabalho, tá bom? Temos o trabalho motor, o resistente e o nulo, né? O trabalho motor aqui, no caso, a gente tem uma galera aqui, né? Caindo, né? Em queda livre, né? E não tem nada parando esse pessoal, ou seja, né? A gravidade está puxando para baixo, eles estão caindo para baixo, né? Não tem nada parando eles aqui. Então dizemos que isso é um trabalho motor, né? Ou positivo, né? Tá tudo indo no mesmo sentido, tá? Na mesma direção, tá bom? Trabalho resistente, né? Aqui no caso você tem a ação da gravidade, ou seja, o pessoal está caindo, e aí o paraquedas está fazendo uma força contrária aqui, ao entrar em atrito com o vento, né? Ao entrar em contato com ar, né? E aí você tem uma força contrária, ou seja, você tem forças em sentidos opostos aqui. Você tem um trabalho resistente, né? Tá bom? E você tem um trabalho nulo, né? Onde o nosso camaradinho aqui ele está sentado na poltrona, está fazendo uma forcinha aqui para baixo, mas não tem deslocamento. Então esse trabalho é nulo, tá bom? Potência, né? O que é a potência? A potência vai ser a relação do trabalho realizado em um intervalo de tempo. Então, voltando para esse nosso camarada aqui, né? Ele vai ter esse deslocamento aqui através da aplicação de uma força, ou seja, ele vai realizar esse trabalho, e esse trabalho vai levar uma quantidade de tempo, beleza? E aí, isso daí vai estar relacionado à potência, né? Que nós vemos em watts, certo? Então, o que é potência? Potência é um trabalho realizado em um determinado tempo, beleza? O tempo que se for levado para realizar aquele trabalho é a potência. Se ele consegue realizar esse trabalho muito rápido, né, em um intervalo de tempo muito rápido, muito curto, ele é muito potente, né? Se demorar muito, ele foi pouco potente, tá bom? Então, falamos aqui de trabalho de potência, tá bom? Eu tenho aqui máquinas simples, né? O que são máquinas simples, né? Aquele tipo de equipamento que não tem uma força interna, ou seja, não tem um motor ali agindo, né? Vai ser o quê? Sua força física que vai desenrolar aí esse trabalho. E aí, esse trabalho com forças manuais, né? Com forças físicas, né? Você vai utilizar máquinas simples para desempenhar, ou seja, por exemplo, uma alavanca vai depender da sua força. Isso aqui não tem um motor para desenrolar isso aqui. Então, isso aqui é considerado uma máquina simples, tá bom? Então, aqui a gente tem aqui como funciona uma alavanca, né? O que você precisa, né? Você precisa de um ponto de apoio, né? Você tem o corpo que você quer suspender, que chamamos de força resistente, e você vai ter a força aplicada aqui, que será a sua, né, no caso, que é uma força potente, né? Então, você tem aqui, ó, uma alavanca. Eita, ficou boa isso aqui, hein? E aí aqui, ó, eu quero levantar esse bloco, tá vendo?
O que eu vou fazer para levantar esse bloco aqui? Eu vou aplicar uma força aqui. É aquele brinquedo, né? Gangorra que tem nas pracinhas, né? É isso, né? Um coleguinha fica aqui, você vai e senta aqui para aplicar uma força aqui, né? Uma força potente, tá? Então aqui no caso já está em equilíbrio, né? Dependendo dessa distância aqui, quanto maior for essa distância, melhor vai ser o equilíbrio, né? Mais fácil vai ser de você encontrar o equilíbrio, né? Ou seja, para você ter um equilíbrio, essas forças aqui elas têm que estar em igualdade, né? Então se eu tenho uma determinada quantidade de força aplicada aqui, né? Uma força resistente a um determinado valor, eu tenho que aplicar pelo menos uma força de mesmo valor aqui. E assim eu vou manter um equilíbrio. Essa força tem que ser pelo menos igual a essa para manter em equilíbrio, né? Se eu aplicar uma força ainda maior, aí sim esse cara aqui vai ser suspenso, né, esse bloco. Então, ou seja, né, o que eu preciso aqui? De uma força potente e um certo distanciamento para gerar um equilíbrio. Assim, essa força pode se igualar a essa, né? Tá bom? Então aqui, ó, exatamente isso, ó, tá vendo? Essa força potente multiplicada por essa distância vai ser igual a essa distância aqui vezes essa força resistente. E aí eu vou ter o quê? Um equilíbrio, tá bom? E aí eu tenho alguns tipos de alavanca aqui, né? Eu tenho um tipo de alavanca que chamamos de interfixas, onde o ponto de apoio é no meio, né? Você tem de um lado força resistente e a força potente, e aqui você tem os exemplos disso, né? A tesoura você aplica a força nessa ponta, né? No meio você tem um ponto de apoio, e aqui está o cara que você quer cortar, né? Que vai ser o que vai oferecer a resistência, né? Então aqui, ó, no caso ali, ele parece até um papel, por ele ser um quadrado, mas pode ser alguma outra coisa, né? Ó, tá resistindo, não tá quebrando. Um papel não vai resistir tanto, né? Ou seja, preciso aplicar uma força ainda maior aqui, certo? E aí eu tenho martelo, tenho esse guincho aí, né? Ó, triângulo sempre ponto de apoio, né? Então isso aqui vai ser o ponto de apoio, né? Isso aqui vai ser a força aplicada e isso aqui o ponto resistente, essa partezinha aqui, ó, para você tirar o prego, né, da parede, você dá aquela apoiada aqui. E é isso, ó, sonoplastia, meus queridos. Então essa aqui é força interfixa, ponto de apoio no meio, e as forças, né, resistente e potente nas extremidades, né? A gente tem aqui as alavancas interresistentes, né, onde o seu ponto de apoio está no meio, a força resistente está no meio e a força potente na extremidade, né? Então ponto de apoio em uma extremidade, força potente na outra. E a força resistente está no centro, né? O melhor exemplo disso, carrinho de mão, cara. Ó, a força resistente vai estar aqui, é areia, né? Seu ponto de apoio vai ser a roda e você vai aplicar força onde? Aqui, né? Eu ia falar maçaneta, né? Mas, caramba, eu não tenho costume de mexer com isso daqui. Não sei nem o nome que eu posso dar isso aqui. Pensa o nome disso daí. É isso que você pensou, tá? E aí eu posso ter a interpotente, né? Onde eu vou ter o ponto de apoio na ponta, a força resistente na outra, né? E a potente eu vou aplicar no meio, né? Pô, pinça é isso, né? Você aplica a força onde, né? Aqui, ó, meio que na meiuca, né? Aqui você vai ter o ponto de apoio, né? Aqui vai estar o cara que você quer pegar na extremidade, que vai ser a força resistente, você meio que vai dar uma apertadinha ali no meio, né? Tá bom? Então eu tenho 3 tipos aqui, tá bom? Interpotente, interresistente e interfixa. Interfixa, ponto de apoio no meio, interresistente, ponto de apoio em uma extremidade, força potente na outra, tá bom? E a interpotente, ponto de apoio em uma extremidade e a resistente na outra, tá? Aí vamos falar de roldanas aqui rapidinho, né? Porque eu tô falando em aplicar uma força, né? E o que é uma roldana? A roldana vai ser esse carinha aqui, né? Esse dispositivozinho, né, que ajuda, que auxilia a você suspender determinados objetos, né? Então você tem a roldana fixa, né? Qual é a vantagem dessa roldana fixa aqui, né? Isso aqui você vai usar a força do seu corpo, né, com a ajuda da gravidade para suspender esse balde, né? Se você for suspender um balde, né, com a sua mão, você vai puxar ele para cima, ou seja, você está indo contra a gravidade, né? Se ele for muito pesado, você vai ter que fazer uma força absurda para cima. Se você usa uma roldana, você não vai puxar a corda para cima. Você vai usar a roldana para puxar para baixo. E assim o corpo vai subir, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai aplicar uma força nessa corda aqui para baixo e o balde, contrapartida, vai subir. Isso daqui é possibilitado, né, por conta de uma roldana fixa, tá vendo? Ele passa a cordinha aqui e puxa. Beleza? É fácil de visualizar, eu acho, né? E aí você pode ter uma roldana móvel, né, galera? E a roldana móvel é que é o barato do negócio, né? Porque a roldana móvel, o que ela vai fazer, né? Ó, você tem uma roldana fixa, tá vendo? Que ele tá puxando. Então ele tá aplicando uma força aqui, ó. E essa força, ela tem que ser igual à força resistente, né? Pelo menos, né? Então você puxa aqui e o balde sobe. É isso? Quando você coloca uma roldana fixa
E uma móvel, essa móvel aqui, ela vai estar presa aqui, tá vendo? O que vai acontecer? Você só vai usar metade da força. Você tem que aplicar, né, metade da força resistente. Então, sei lá, se a força resistente aqui for 10, 100, você tem que aplicar uma de 50. E os outros 50 ficarão por conta desse cara aqui, ó. A parede vai te ajudar. Ela vai dividir o peso com você. Por isso que você divide por 2, né? Aqui a força potente e a força resistente tem que estar em igualdade, tá vendo? Porque você está ligado diretamente aqui, ó, ao suporte. Ao suporte não, né? Mas o objeto que você quer suspender. Quando você bota uma roldana móvel, isso possibilita que você divida o peso com a parede ou com um teto, por exemplo, né? Óbvio que isso aqui tem que ter resistência, né? E aí você consegue dividir o peso, ou seja, você divide a força resistente por 2. Metade fica para você, metade fica aqui para o suporte. Beleza? Se você dobrar, se você usar uma roldana por 2, se você usar 2 roldanas, você dobra isso aqui. E aí você divide a força por 4. Ou seja, você vai deixar ainda mais leve aqui para você realizar o trabalho. Se você usar 3, você vai pegar por 4 e vai multiplicar por 2, né? Ou seja, você agora vai dividir aquela força aqui por 8, né? Você vai pegar uma parte dessa força e o restante aqui vai se dividir com você. Então, como é que você vai usar isso aqui, né? A força aplicada vai ser a força resistente dividido por 2, elevado ao número de roldanas. Então, por exemplo, ó, a minha força aqui resistente vai ser 2, né? Aí eu quero, porque eu só estou usando uma móvel, tá vendo? Vou usar 2, você vai levar 2. 2 vezes 2, 4. Pô, tu vai usar 3, ó. Então você vai fazer assim, ó. A força aplicada é a força resistente elevada a 2 sobre 3, que você está usando 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então essa força aqui vai ser dividida por 8, beleza? De novo, né? Você vai elevar aqui ao número de roldanas. Então você, de cara, que vai dividir por 2, porque você tem uma roldana aí, né? Sua força vai ser dividida aqui por 2, ó. Se você usar 2 roldanas, você vai pegar 2 e elevar a 2, né? 2 ao quadrado, né? Então 2 vezes 2, 4. Se você vai usar 3, você vai levar o cubo, né? Então é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Dividiu a força por 8, tá bom? Então é isso, um abraço, tamo junto sempre.